Olá galera do Simpósio Popfilia, o meu nome é Márcio Peixoto, eu sou doutorando no programa de pós-graduação da UFC e eu queria começar essa conversa falando com vocês um pouco sobre o meu projeto de pesquisa no PPG-Com do qual eu faço parte. Bom, no contexto do programa, o meu objeto de pesquisa é a imagem da drag queen Pabllo Vittar. Imagem não apenas no sentido material, mas também no sentido imaterial do termo, englobando o que a gente entende por imaginário. Nesse sentido, eu pesquiso uma série de forças que eu observo atravessarem essa imagem da artista e atuarem em sentidos opostos de forma bastante sutil. Por um lado, essas forças atuam na manutenção de uma série de relações de poder que têm ligação com as normas vigentes de sexo, gênero e de sexualidade. Por outro lado, essas forças também promovem desregulações. Essas forças também promovem disrupções e produzem novas formas de partilha de um sensível. É nesse contexto que eu começo a observar o fazer drag como uma prática performática instauradora de devires, em que se produz um corpo temporário, prostético, utilizando aqui o termo do Paul B. Preciado, que denuncia a precariedade e a artificialidade das categorias binárias de sexo-gênero, assim como a instabilidade das relações construídas entre sexo, gênero e sexualidade. Mas, para além disso, eu observo o fazer drag também como uma forma histórica de exercício de poder. Esse exercício de poder, por exemplo, pode ser identificado no teatro europeu durante a Idade Média, onde Roger Bacon identifica, quando faz a sua genealogia da prática drag, que os homens representavam todos os tipos de papéis, uma vez que a presença de mulheres nas peças era vetada. O exercício de poder nesse sentido exprime especificamente a soberania dos homens de então sobre as mulheres, cujas presenças e participações políticas eram social e juridicamente cerceadas. Em outros momentos da história e em outras partes do Ocidente, o ato de travestir-se, entendido aqui como caracterizar-se com o uso de elementos de vestuário de outro sexo, constituiu crime, sendo aqueles que o faziam mesmo assim agentes produtores de um real tipo de disruptividade na norma vigente. No Brasil, por exemplo, a lei da vadiagem, instituída durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, foi bastante utilizada para legitimar ações arbitrárias contra sujeitos LGBTs, especialmente travestis e transformistas ou praticantes de crossdressing. De perfil psicológico negativo, o gay, compreendido como sodomita em meados do século XIX, inicia um processo de positivação ao longo das últimas décadas, e no século XXI, como aponta Sam-Bourcier, se torna uma população, uma força produtiva, uma multiplicidade inerte, deixando de existir enquanto sujeito político e permitindo-se codificar por lei. É nesse contexto, especificamente, de assimilacionismo dos sujeitos LGBTs e de inclusão social, que se contextualiza o recente boom global da cultura drag, e onde observo a emergência do que trago aqui como a boa drag queen. As drag queens se tornaram um fenômeno cultural de alcance global nos últimos anos. Conquistaram, no contexto brasileiro, considerável presença nos espaços públicos e midiáticos, depois de mais de uma década relegadas aos espaços mais periféricos do entretenimento noturno e ao quase desaparecimento dos espaços televisivos que serviam constantemente como palco para a cultura transformista nos anos 80, de acordo com Lucas Bragança, 2019. Alçadas à posição de ícones LGBT, elas retornam às telas contemporâneas, batendo recordes de streaming no Spotify, com reality shows e filmes na Netflix, estampando as páginas da Vogue, figurando nas paradas musicais da revista Billboard, quebrando recordes em prestigiadas premiações, conquistando audiências cada vez maiores e movimentando a indústria cosmética. Elas são maquiadoras, dançarinas, youtubers, cantoras, rappers e, por que não, símbolos sexuais. A drag queen é pop. Elas estão em programas de auditório na TV Globo, cantando para a Rainha da Inglaterra, arrastando multidões durante o Carnaval brasileiro, ensinando política e partilhando as suas histórias de superação dos preconceitos e de empreendedorismo como forma de resistência. A drag queen é ativista. É nessa celebrização da figura da drag queen, não apenas no Brasil, mas globalmente, que observo a emergência da figura da boa drag.
ela tem um papel fundamental no processo de assimilação populacional e gestão biopolítica de sujeitos gays, lésbicas e transexuais pelo regime do capitalismo neoliberal. As drag queens espetaculares tornam-se não só a prova material da eficácia do discurso meritocrático, mas também a conexão afetiva de gays, lésbicas e transexuais a um sistema que publiciza a valorização da diferença, mas que depende da sua precarização para existir. Como diria Sam Boursier, as nossas correntes já não têm mais nada de S&M. E, aparentemente, os saltos, as perucas e os espartilhos utilizados por homens e mulheres investidos na performance drag caminham sobre a mesma linha tênue que os separa potencialmente do esvaziamento político, à medida que o trabalho imaterial e afetivo da boa drag a torna hoje uma das figuras de maior capital especulativo da atualidade. Esse processo também não ocorre sem operações de regulação, de normatização, exclusão, apropriação e desapropriação dos corpos e das práticas envolvidas no fazer drag. Tais formas de violência epistêmico-administrativa são características do processo de negociação simbólica por políticas formais de igualdade, de combate à discriminação e de representatividade junto ao status quo. Nesse sentido, a drag aqui problematizada é a drag que se torna, no contexto do mainstream midiático atual, um case de sucesso, estabelecendo para todas as outras drags na sociedade, que provavelmente vão partilhar muito mais facilmente de uma experiência de fracasso do que igualmente de uma experiência de sucesso, uma série de cânones a serem seguidos, uma série de padrões a serem atingidos em sua busca pelo estrelato. Desapropriada parcialmente do caráter transgressivo de seu artivismo drag, ela assume a cosmética da produção de gênero em sua qualidade técnico-artística, como empreendedorismo financeiro. Expostas à avaliação e à apreciação do público, das boas drags não se espera subversão, mas apuro estético visual, entretenimento e um discurso superficialmente político, que permita aos seus consumidores o gozo não apenas a partir do olhar, mas a nível afetivo. É importante àqueles que consomem o espetáculo da diversidade a sensação de partilha da política enquanto experiência consumível. O espectador se deleita na mercadoria revestida de função social, como se estivesse ele mesmo integrado às multidões queer em uma grande marcha ou protesto político. A realidade, entretanto, é que ele passeia e aplaude a diferença exposta para apreciação nas vitrines do shopping queer. A crescente financiarização em torno da boa drag engaja afetos e mobiliza as subjetividades do público a partir do sonho e de um desejo de artelização da vida, como aponta Lipovetsky, dentro de uma dinâmica mercadológica onde a construção e a desconstrução das identidades e a aceitação e a celebração de certos corpos está quase que inteiramente condicionada ao consumo e à estética. Essa máxima agencia o devir popstar da boa drag, que tem na exuberância estética, no deleite sensorial e na hipersexualização as chaves do seu sucesso, e que nunca se põe no caminho das lógicas de mercado, ajudando, pelo contrário, a criar modas e a publicizar tendências. O que aponto aqui como devir popstar é um estado performativo, no qual a drag hipermediatizada assume concomitantemente um lugar alienante e alienado em relação à potência imaterial das suas próprias performances em favor da exploração mercadológica do seu capital simbólico. Multidões são convertidas em mercados segmentados, multiplicidades são padronizadas. O seu trabalho afetivo é um valioso commodity na gestão econômica das subjetividades LGBT, por criar redes de socialização, formas de comunidade e de biopoder, como aponta Michael Hard em 1999, e oferecê-los ao capital financeiro, que pode, dessa forma, aperfeiçoar os seus dispositivos de captura e controle biopolítico das minorias. Se nós pensarmos a produção de gênero para além da performance, como sugerido por Butler, mas adentrando a esfera do trabalho, como fizeram pensadores feministas e queer como Sylvia Federici e Sam Boursier, podemos pensar a boa drag enquanto trabalhadora modelo do gênero e da sexualidade, exposta na vitrine da diversidade diante da qual se enfileira um novo proletariado de trabalhadores e trabalhadoras do gênero, condicionados pelos desejos de empresas, anunciantes, marqueteiros e patrocinadores que operam o verdadeiro maquinário do capitalismo artista apontado por Gilles Lipovetsky. O teórico queer Jack Halberstam diz que, para que alguém ganhe, alguém precisa não ganhar.
E então, esse ato de perder tem a sua própria lógica, a sua própria complexidade, sua própria estética. Mas, por fim, tem também a sua própria beleza. A minha provocação é a de que possamos pensar os efeitos do modelo de representatividade personificado pelas boas drags, a partir dos fracassos que elas induzem e das frustrações que produzem em outros corpos, que persistem, ávidos por um pequeno espaço nas fábricas de sonhos que se tornaram os setores de gestão da diversidade do capitalismo neoliberal. É a partir dessas experiências, muitas vezes partilhadas, de fracasso na produção de gênero e na produção de si, é nos processos de esquecimento dos caminhos designados para o sucesso que podemos encontrar novas potencialidades e traçar linhas de fuga verdadeiramente disruptivas. Tenho em mente que o corpo não é um dado passivo sobre o qual age o biopoder, mas antes a potência mesma que torna possível a incorporação prostética dos gêneros, como aponta Preciado. E que, nesse sentido, o poder imaterial emanado da performance da boa drag também é capaz de operar desterritorializações nas matrizes heterocentradas do desejo e nas concepções normativas de sexo e gênero. O que aponto aqui, entretanto, é que a desregulação produzida pela drag popstar, celebrizada, engendra novos processos de normatização e, concomitantemente, novos processos de exclusão. A exposição do caráter artificial dos gêneros binários, usualmente apontada como elemento de transgressão na performance das drag queens, é algo cada vez mais relativo também, à medida que as novas lógicas mercadológicas de produção das identidades, gêneros e sexualidades e os enunciados neoliberais de tolerância à diversidade e inclusão parecem nos aproximar gradativamente do reconhecimento ontopolítico dos gêneros como produções tecnológicas, como sugeriu Teresa de Lauretis, ou nos aproximando ainda dos tecnogêneros apontados por Paul Preciado. Os pontos que eu listo aqui não encerram a reflexão em torno da imagem da boa drag. Essa figura que, deslocada dos espaços periféricos para os núcleos espetaculares, objetifica-se nas paradoxais transas entre arte e entretenimento, mercado e ativismo, e cultura e contracultura. Mas intentam complexificar as discussões em torno do fenômeno de celebrização da drag queen, para além do empoderamento e do artivismo característicos de suas performances midiáticas, mas atentando para a observação de Paul Preciado de que, abre aspas, a emancipação fármaco-pornográfica dos corpos subalternos só pode ser medida segundo os critérios essenciais de envolvimento e acesso à produção, circulação e interpretação dos biocódigos somatopolíticos. Fecha aspas. Obrigado. E é isso, gente. Eu queria pedir desculpas pela apresentação. Eu só consegui fazer a introdução e esse encerramento em vídeo. Tive muitos problemas técnicos, o resto teve que ir só em áudio. Mas se você ouviu até aqui, muito obrigado. E obrigado, Simpósio Paulo Filipe, por me receber.